Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje trazendo cenas super interessantes, informações muito importantes para analisarmos nosso encontro de hoje. Mas antes de tocar nos temas, eu quero dar uma satisfação a você que prestigia sempre o nosso portal em função de um imprevisto. Eu tinha agendado com o deputado Lindbergh Farias, o líder do governo na Câmara Federal, uma live hoje para a gente tratar de uma série de assuntos a partir das 10 horas. No entanto, ontem à noite ele foi avisado, nas madrugas, que hoje pela manhã haveria uma reunião extraordinária de lideranças para cuidar aí dos últimos conflitos entre o Congresso Nacional, melhor dizendo, o Centrão, a extrema-direita e o governo Lula. Então, estão lá reunidos e, em função disso, ele pediu para fazer um papo conosco aqui mais reduzido, de no máximo 10 minutos. Em respeito a vocês, eu acho que 10 minutos não iriam dar para a gente conversar absolutamente nada e até em respeito ao próprio deputado, né? Então, estou agendando para a semana que vem, terça-feira que vem, vamos trazer mais detalhes aí ao longo dos próximos dias e a gente espera que não tenhamos mais solavancos, que a gente possa aqui abordar uma série de temas, tá? Então, olha, vai acontecer apenas esse solavanco no dia de hoje, né? Agora, em relação aos temas de hoje, temos coisas aqui super interessantes. Antes de entrar nos temas, é fundamental te convidar, você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas, né, gente? Em primeiro lugar aqui, as capas dos jornais de hoje, que confirmam algo que eu tenho sempre falado aqui com vocês. Quanto mais a figura do inelegível estiver perto da cadeia, mais nós teremos os assuntos que interessam a nossa realidade sendo abordados aqui no Brasil. Isso está acontecendo. E está sendo muito curioso ver como é que essa gente da extrema-direita, como eles estão murchos, como eles estão desmoralizados, como eles não têm mais aonde se agarrarem. Eles vão ter que ficar ali como satélites do Hugo Mota. Mas aí uma outra história, será um outro patamar de discussões, de embates, e isso vai ser muito positivo, pelo menos para elevar a consciência de muitas pessoas aqui no Brasil. E com o criminoso maior da nação, o batedor de carteiras, né, o reles punguista isolado, aí a gente vai ter mais espaços para preservar a nossa sanidade mental, né? Jornalões de hoje. Folha de São Paulo. Lula decide ir ao Supremo para restaurar decreto que aumenta IOF. Então, o governo tomou essa atitude, vai enfrentar a pior parte do Congresso, a parte mais podre, através do Supremo Tribunal Federal. O governo poderia estar muito mais embasado, muito mais seguro, se essas informações, se esses embates estivessem sendo compartilhados em termos de informações para a sociedade brasileira, porque senão fica só um conflito nos bastidores. O povo não sabe o que está acontecendo, não tem ideia qual o mérito desse assunto. Apenas uma fração de pessoas informadas como vocês aqui no nosso portal sabem que estão acontecendo, mesmo assim todos nós temos muitas dúvidas, exatamente por essa falha nevrálgica na comunicação. Claro, tem outras falhas também, mas elas ficam muito mais aparentes em função da gente ter solavancos informacionais, né? O Estadão vem com a seguinte manchete: programas em que o governo mais investe têm baixa eficiência. E o Globo vem: governo investe em discurso de nós contra eles e Congresso rebate. Então, eles estão preocupados com esse tipo de enfrentamento que começa ainda de uma forma muito tímida, ser desenhado a partir do governo. Porque o enfrentamento sempre estava sendo feito pelos extremistas, pela mídia, pelos complexos financeiros do rentismo, do financismo aqui no nosso país, interesses internacionais contra o governo. Inclusive teve um editorial aí, teve uma revista, The Economist, que foi uma patifaria total. A gente vai conversar sobre isso numa outra oportunidade, não vale nem a pena, né? Porque essa revista estrangeira se soma ao que pensa a elite empresarial, a elite financista e rentista aqui no nosso país. Bom, então o conflito já veio de lá para cá e já está vindo há muito tempo. E a gente vê aqui na capa do Globo, né, como eles colocaram aqui essa manchete: governo investe no nós contra eles. Aí, e Congresso reage. Aí vem o seguinte, no editorial aqui do jornalão, aí eles vêm meio que fazendo um ultimato, né, fazendo mais ameaças, né?
O editorial do Jornalão é esse aqui, ó. Acho que está dando para vocês pegarem, né? E eu sublinhei alguns trechos. O título é: Lula é quem mais tem a perder com o nós contra eles. Vem cá, a filosofia de que estamos todos juntos e misturados está dando certo para o povo? Se não está dando certo para o povo, todo mundo junto e misturado, com quem está lá na frente, o 0,01% comandando a economia do nosso país, fazendo pressão, chantagem, dominando ali os picaretas no Congresso Nacional, enfim, se a aliança com essa gente não está dando certo, então, de fato, acontece o nós contra eles. Só que eles começaram a atingir a nós, né? Então, ontem o ministro Haddad, eu mostrei aqui para vocês, dizendo que, olha, mostrando uma consciência do que ele está fazendo ali. Enfim, tentou conciliar, está tentando conversar com todo mundo, debater, mas não está funcionando. Então vai ter que ir para o enfrentamento para não haver recuo naquilo que já teve muito recuo aqui no nosso país, ou seja, políticas sociais, investimentos públicos, soberania do nosso país, um enfrentamento ao modelo econômico, enfim, que ainda continua sendo seguido para prejuízo do futuro da nossa nação, enfim. PT erra ao tentar manter aumento de impostos e ao dizer que só mais ricos pagarão a conta. Então foi isso que aconteceu? Bom, no editorial eles escrevem: no embate com o Congresso em torno do aumento do imposto sobre operações financeiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT optaram mais uma vez pela tática do nós contra eles. Então, é melhor todo mundo junto e misturado, sendo que todo mundo misturado, só quem estava se dando bem era o misturado, né? Enquanto personagens bem vestidos representavam os ricos. Né? Eles estão falando aqui de um vídeo que o PT colocou com inteligência artificial. Mais à frente, eles apontam aqui algumas sugestões. O certo seria enfrentar a barafunda de regimes especiais que beneficiam diversos setores, custando à sociedade um valor que o próprio governo estimou em 800 bilhões anuais. É o caso da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional, etc, etc. Só que o Jornalão aqui é beneficiado com isenção também, né? É para tirar também de todo mundo. Então eles fazem um discurso bem hipócrita, porque todos os setores que apoiam e estão mancomunados aqui com os interesses do Jornalão são esses que estão com os 800 bi em vantagens, né? Ou tendo vantagens, isenções. E mais à frente ele coloca: ele tem razão, tô falando do Mota, né? Mota deveria aproveitar a oportunidade para levar adiante uma agenda propositiva capaz de equacionar a crise fiscal, com medidas como a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, ou seja, assaltar, né, esmagar o aposentado, e as despesas com saúde e educação da arrecadação tributária. Enfim, é sempre o discurso. Então, o que o jornal está propondo? O jornal está falando assim: nós queremos ferrar vocês. Então, somos nós contra eles, na verdade, contra vocês, né? Então, é muito hipócrita esse tipo de editorial. Então, a gente tem que ficar apostando mesmo que o governo vá para o enfrentamento. Mas não o enfrentamento somente de bastidor, enfrentamento judicial, usando a Constituição. Não, conscientizando a sociedade, é isso que está faltando. Aliás, essa seria uma questão que eu queria aqui martelar muito com o deputado Lindbergh Farias, né? Tática divisiva, guinada de Lula com discurso pobres contra ricos, gera reação da oposição e até a própria base. Olha só, dá para ignorar que nós temos um conflito de interesses de classes aqui no Brasil? Olha, então é o seguinte: eles querem jogar cortina de fumaça, eles, né, os donos do poder aqui no nosso país, do poder real, querem fazer isso. Em jantar, Hugo Mota diz que judicialização afasta governo e pode retaliar. O que quer que faça o seu Hugo Mota? A submissão? É capitulação? A subserviência? É se ajoelhar para o que vocês estão fazendo? Comportamento de ratos que conversam com o ministro, ficam horas com o ministro mobiliza toda a estrutura, conversa com todo mundo, faz um monte de conta, se apresentam para a sociedade, dão uma entrevista coletiva e no outro dia só dá uma rasteira na penumbra. Que tipo de respeito? Não, gente, isso tem que ser explicitado, não dá para a gente ficar tapando o sol com a peneira desses conflitos e de que lado o governo deve estar, o governo eleito pelo povo, e de que lado os grandes grupos econômicos estão, que
que não é o lado do povo, né? Bom, a gente vai voltar a esse tema novas vezes aqui, mas a notícia do dia está ligada ainda ao sepultamento, né? Ao cerco que está sendo feito a esses batedores de carteira, esses punguistas, esses traficantes de joias, esses sabotadores da República, enfim. Moraes diz que não admitirá tumulto processual e nega pedido de Bolsonaro sobre suposta conta de Cid. Eles estão tentando arrumar pelo em ovo, né? Ministro do STF afirmou que questão será analisada no momento adequado e não aceitou solicitação para atrasar alegações finais. Então vai rolar o prazo, o ministro não tirou nem férias, enfim. E agora é o seguinte, o ministro deu um checkmate naquilo que a gente poderia chamar de o último valentão. O último valentão é esse aqui. Esse cara aqui, ou ele vai para a cadeia, ou ele vai ficar sem voltar para o Brasil, enquanto o ministro Alexandre de Moraes estiver na corte. E vai coincidir, né? Porque ele vai tomar uma pena muito alta, e a prescrição da pena dele só vai acontecer 20 anos depois. Ou seja, vai ficar 20 anos, no mínimo, sem poder pisar aqui no Brasil com uma sentença penal condenatória cabeluda, assistindo todas as pessoas que ele ajudou a jogar na fogueira na cadeia, né? Enfim, o ministro Alexandre de Moraes pegou essa criatura e deu uma cacetada nele violenta, tá, gente? Agora vamos ver se a criatura é corajosa mesmo, porque ele é falastrão pra caramba, né? Todo bolsonarista machão, na hora H, pede desculpas, pede para o ministro ser vice dele, né? Quando vai para a cadeia começa a chorar, enfim. Moraes cita vídeos de denunciado foragido e o considera notificado. Denunciado, Paulo Figueiredo comentou nas redes acusação contra ele. Bom, o que aconteceu? Vamos fazer aqui um breve histórico, né? Essa criatura se apresenta fazendo sempre essas bravatas aqui. Vamos pegar rapidamente. Fala, criatura. Me colocaram, indiciaram no inquérito do golpe, caguei. Denunciaram no inquérito do golpe, caguei. Pediram minha prisão, caguei. Porra, não entenderam até agora? Não vão me intimidar. E eu não estou falando isso para cantar de galo, eu estou comprovando. Nenhuma dessas ações funcionou. Nenhuma dessas ações funcionou e não vai funcionar. O sangue é sangue Figueiredo, é uma composição molecular diferente. Cipionato de testosterona diário. Não tem negócio de bola. Mas é valentão, né, gente? É um valentão, né? Que meda, como diz o outro, né? E ele diz o seguinte, ó, ele está aqui num outro vídeo dele, estava dizendo que estava doido para encontrar o ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos ver aqui. Fala, meu filho. Legal. Eu estou lendo o relatório oficial. Diante dessa quantidade imensa de inconsistência e questionamentos, coisas gravíssimas no processo eleitoral, as autoridades brasileiras não responderam porra nenhuma. Prenderam todo mundo que questionou e depois esses caras vêm falar que as informações são sabidamente falsas. Ah, meu irmão, teu cu. Desculpa, tá, gente? Desculpa, tá? É o bolsonarismo. Teu cu. É o bolsonarismo, é isso. Eu sou louco para ser interrogado a respeito desses fatos. Eu sou louco para ser interrogado. Seu desejo está sendo realizado. Mas vamos ver, né, se você virar mesmo, né? O ministro Alexandre de Moraes escreveu o seguinte: agora o ministro afirmou que as gravações, esse tipo de gravação aqui, tem outras dele, tá? Demonstram que ele tem pleno conhecimento da acusação. Por isso, afirmou que não há prejuízo em considerar que já foi notificado. Em um dos vídeos, Figueiredo diz que está louco para ser interrogado. Um texto do ministro Alexandre de Moraes. A ciência inequívoca do acusado indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua notificação. Então, cidadão, venha para o Brasil, venha para o seio da pátria amada e venha enfrentar, venha realizar o seu desejo de ficar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes e mostrar sua testosterona, sua valentia. Aí sim eu vou encontrar, ou nós iremos encontrar pela primeira vez, algum bolsonarista com algum tipo de coragem, né? Que eu acho que não é o seu caso, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!